Fala galera, tudo bem? Professor Fernando Costa passando aqui na área para falar sobre leituras e literaturas. E na verdade eu estou gravando esse vídeo para fazer um resumão mais ou menos de uma ideia meio megalomaníaca, meio grandiosa que eu tenho já há algum tempo, que é fazer vídeos sobre todos os contos do Machado de Assis. E aí, na verdade, esse foi o motivo da criação desse canal. Se vocês procurarem lá o primeiro vídeo que eu criei na pandemia, bem no meio da pandemia, eu tô até um pouco triste, sonolento ali, talvez com Covid, não lembro, mas eu analisei o primeiro conto que o Machado de Assis escreveu que a gente tem notícia. Então essa minha ideia de, na verdade, analisar os 200, mais de 200 contos do Machado de Assis. Vou ver se eu consigo, né? Vou gerar mais de 200 vídeos. E aí a ideia é ir analisando um por um, e aí como eu estava falando desse vídeo que eu já comecei lá na pandemia, o conto que eu fui analisando ali era chamado Três Tesouros Perdidos, de 1858. O Machado ali tinha por volta dos seus 18, 19 anos, e esse é considerado o primeiro conto do Machado de Assis. E aí como que vai funcionar mais ou menos esses vídeos aí que eu pretendo fazer mais de 200 vídeos, um para cada conto do Machado? Eu vou utilizar, aqui eu tenho a versão impressa, eu não tenho o livro, mas é de um dicionário chamado Dicionário Machado de Assis, que foi criado por um grande jornalista, escritor, bibliófilo, chamado Ubiratã Machado, que é um fanático por Machado de Assis. Ele criou esse dicionário com vários termos, nomes de ruas, nomes de contos, romances e tal. E aí, entre esses verbetes que eu fui olhando nesse livro, eu encontrei, na época, isso, sei lá, deve fazer uns 10 anos mais ou menos, eu encontrei uma organização dos daqui até então tinham 205 contos. E eu xeroquei essa parte do livro, que ele foi colocando ali que eu achei interessante, ele foi colocando os contos por ordem cronológica, tipo, o primeiro conto de 1858, depois 1862 e assim por diante. Então, para a organização dos meus vídeos aqui, eu vou considerar esse livro do Biratã Machado, tipo, vou seguir ele, sabe? Fazer uma cronologia bem parecida com a que ele criou aqui, indo um por um, desde o primeiro até o último que o Machado escreveu. Será que eu consigo? Veremos. Mas eu queria dar mais uma dica aqui, nesse videozinho curto, que é uma explicação basicamente do canal, sobre esse livro aqui, que é muito legal. A gente está falando de contos do Machado de Assis. Então, essa reunião organizada pelo John Gladson, que é um mega master especialista em Machado de Assis, ele escreveu e organizou, escreveu um prefácio, organizou, tem notas muito interessantes. E ele colocou ali os contos que ele acha mais interessantes, assim. Claro que não tem todos, porque, como a gente sabe, o Machado escreveu mais de 200. A gente não sabe ao certo se são 205, 206, 207, esse número pode aumentar. Mas aqui tem os 50 mais, assim, famosos. Então, para você que não conhece tão bem a obra do Machado, o conto do Machado de Assis, eu recomendo muito esse livro do John Gladson, que você acha muito facilmente em qualquer livraria, sebo. Assim, esse livro teve uma tiragem enorme, ele é da Companhia das Letras, né? Então é um livro muito famoso, vendeu muito, então é muito fácil de encontrar. E ali, nesse livro, você vai ter os contos mais emblemáticos, por exemplo, O Machete, que é um conto de música, a Teoria do Medalhão, que mais? O Empréstimo, O Espelho, que é muito famoso, A Chinela Turca, A Igreja do Diabo, Cantiga dos Ponsais, Galeria Póstuma, O Enfermeiro, Evolução, Adão e Eva, Um Apólogo, Trino em Lá Menor, Um Homem Célebre, que é muito famoso, Ideias de Canário, e por aí vai. Pai contra Mãe, Missa do Galo, O Caso da Vara. Bom, todos os contos que estão aqui são bons. E são muito legais de ler, muito divertidos. Aqui, assim, o Machado ele já tinha aprendido uma certa concisão nos contos, no formato de conto, que é muito legal de perceber. Mas eu vou começar pelos primeiros, e a gente vai ver assim alguns contos. Não é o caso do primeiro, que é bem curtinho, dos Três Tesouros Perdidos, mas os primeiros contos do Machado eram bem grandes, era uma coisa que ficava entre meio novela, um quase romance, porque assim tem contos de 20, 30, 40, até 60, 70 páginas. Então são contos bem extensos. E eu vou falar sobre isso também. Então, à medida que eu for lendo, né, eu não li todos os contos, mas eu devo ter lido, sei lá, 140. Mas eu ainda tô lendo todos os 200. E à medida que eu for relendo, tem muitos que eu já li 10, 20 vezes o mesmo conto, né? Mas assim, à medida que eu for relendo, eu vou trazer aqui no canal. Eu quero seguir essa ordem cronológica, né? Vamos ver se agora a gente consegue. Uma ideia meio megalomaníaca que começou na pandemia. Eu pensei, eu vou ficar agora né, nessa quarentena, trancado, vou analisar todos os contos do Machado em 200 dias para 200 contos. Mas vamos ver o que acontece.
Bom, é isso, pessoal. Espero vocês. Acompanhem aqui, deixa o like, siga o canal, dê uma força aí pra gente. Se você gosta de literatura, se você gosta de Machado, que é meu enfoque principal, dê uma força aqui pro nosso canal. Beleza?